Salve, salve otorrino de todo o Brasil, meu nome é Rafael, sou um dos hosts do Otorrino Talk e hoje nós vamos gravar um episódio super especial e com presenças ilustres da parte da otorrinologia. Hoje não vou ter o Bruno do meu lado, mas vou ter a Milena que já esteve aqui nessa mesa, só que do outro lado, o dia que ela foi falar sobre o fellow de otorrinologia que ela fez no Hospital Paulista, e também pessoa que eu tive o prazer imenso de ter ao meu lado durante a residência de otorrino na Unifesp, junto com o Bruno também, ela foi nossa R igual, e também é nossa professora de otorrinologia e dá todas as aulas de todos os nossos cursos. Aproveitando mais uma vez, sempre agradecer a Ferrari Medical, uma empresa muito legal, muito bacana e que tem ajudado a gente bastante nesse projeto super inovador que visa destacar os grandes nomes da nossa especialidade, né? A gente conseguiu visitar assim uma quantidade enorme de pessoas e realmente dar traços e eternizar momentos muito importantes da nossa especialidade. A Ferrari Medical teve presente em todos eles. Uma outra empresa que agora virou nossa parceira também é a Embone, uma empresa de materiais cirúrgicos, uma empresa que sempre eu pude contar desde o primeiro dia que eu formei, desde me ajudando com uma instrumentadora, me ajudando no processo de solicitar um reembolso, que tem pessoas muito treinadas para poder fazer isso, e estão presentes em todos os hospitais que eu trabalho. Então é uma empresa realmente fantástica que eu gostaria muito de agradecer e que agora é uma patrocinadora desse projeto. Além disso, nossas vagas de mentoria de cirurgia, elas acabaram nessa nossa primeira turma e a gente já fechou 3 alunos da segunda turma, tá? Lembrando que elas só vão até 10 alunos no máximo de mentoria, porque a gente vai entregar um volume cirúrgico realmente fantástico para os alunos que resolverem fechar junto com a gente. Então vai ter um link aqui embaixo, redirecionando para o WhatsApp da Júlia, que é a nossa gerente de vendas, e se você tiver interesse, é só acessar. Sem mais delongas, Milena, por favor, apresente o nosso convidado de hoje. Então tá bom. Pessoal, boa noite. Hoje a gente tem o prazer e a honra de ter como convidado o professor Ricardo Doriguito. Então, para apresentar o Dr. Ricardo, para quem não conhece para vocês, ele é médico otorrinolaringologista dedicado à otoneurologia. Ele tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, é chefe do setor de otoneurologia do Hospital Paulista e coordenador do Fellow de Otoneurologia e Eletrofisiologia do Hospital Paulista também, que eu tive o prazer de fazer. Então, seja bem-vindo, professor. Obrigado. Eu agradeço o convite, agradeço a Rafael, agradeço a Milena. Espero poder ajudar aí quem da otoneurologia e aos residentes de todo o Brasil aí, sobre qualquer dúvida da otoneurologia e de qualquer coisa da especialidade, para abrir caminhos para o pessoal mais novo. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Para a gente é realmente uma honra. Uma pessoa que teve o prazer de influenciar muitíssimo bem a formação da Milena e que nos últimos meses, né, no último ano, eu também tive o prazer de conviver mais com o senhor, né? Seja ali dentro do Hospital Paulista, né, na hora que a gente está tomando um cafezinho ali no centro cirúrgico, eventualmente quando eu estou em algum plantão lá, que inclusive estou lá amanhã à noite. Então, tem sido ótimo, né? E eu gostaria de começar com um brinde, para a gente poder entender esse momento. Um brinde. E aproveitando um pouco para a gente começar, desde os primórdios, assim, de conhecer um pouquinho mais quem é o professor Ricardo Doriguito, antes mesmo da otoneurologia e da medicina. Onde que o senhor nasceu, onde que o senhor viveu e quem foram as principais influências na sua escolha pela medicina e depois pelo otorrino, professor? Eu estava com medo disso mesmo, estou brincando. Eu sou do Espírito Santo, eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo, nasci numa região chamada Prainha, ali, Praia da Costa, para quem não conhece, e nasci ali numa região de muita praia, muito mato ali, então por isso que eu gosto bastante de fazer essas coisas de hiking que a gente conversou antes. E ali eu fiz medicina na Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Né? Sempre eu acho que fui apaixonado por coisas de ciência, né? Não necessariamente era coisas de medicina, mas sempre fui interessado com coisas de ciência. E aí, quando deu a época da faculdade, eu falei, vou fazer medicina, e me encantei com a medicina e aí segui caminho na medicina. Durante toda a faculdade, eu acho que eu me identifiquei com várias matérias. Eu só caí na otorrino porque acabou o 6º ano de medicina, porque cada ano anterior eu ia fazer alguma outra coisa ali antes. Então eu sou acho que um apaixonado pela medicina, pela ciência, principalmente pela ciência, pela oportunidade de ficar estudando as coisas, curiosidade mesmo. Dá para perceber bastante, né, que o senhor domina
áreas bem amplas, assim, de conhecimento, né? Conversando com ele, dá para perceber bastante, né, bicho? E... Coincidentemente, eu conheço a EMESCAN, né? Santa Casa de Misericórdia lá, porque eu tenho muita família no Espírito Santo. Eu vou para lá pelo menos umas 2 vezes por ano. E meu primo, hoje em dia, o Danilo, ele mora na Praia da Costa ali, né? E é uma região litorânea muito gostosa mesmo, né? Para quem não conhece, assim, é uma pena que fica entre a Bahia e o Rio de Janeiro, né? Aí o resto... Difícil do pessoal ir conhecer tanto, né? Mas um bom mineiro que mora no leste de Minas Gerais... Guarapari eu conheço como a palma da minha mão, né? Eu já fui para lá 350 vezes. E a Santa Casa de Misericórdia do Espírito Santo, ela é realmente uma instituição muito antiga, muito bonita, né? Sim. Um vestibular dificílimo de passar, diga-se de passagem. Eu tentei fazer prova lá uma época, não consegui passar. E engraçado que lá não tinha... No Espírito Santo até hoje não tem otorrino como residência médica. Não né? tem. Como é que o senhor fez? O senhor veio para onde para poder fazer? Eu fiz prova no Rio de Janeiro, fiz prova em São Paulo, passei no Rio de Janeiro antes de passar em São Paulo, frequentei um serviço no Rio de Janeiro e aí, devido a questões de violência no Rio lá, eu acabei migrando para São Paulo e fui parar na residência de Jundiaí, pela prova do SUS. Né? E aí fiquei em Jundiaí e tive a oportunidade de conhecer vários médicos que fizeram pesquisas na Unifesp. Aí minha ligação com a Unifesp foi essa. Então, vários médicos que tiveram mestrado, doutorado, que vieram antes de mim e que eu pude ajudar as pesquisas. Então, eu parei em São Paulo, né, mas estava no Rio antes e acabei gostando muito da residência que eu fiz. Não porque ela era a mais sofisticada na época, mas porque me deixava livre para fazer um monte de coisa que eu gostava. Eu achava interessante na otorrinolaringologia. Eu gostava muito de ouvido, eu sempre gostei muito de ouvido. E na minha cabeça eu ia ser um médico otologista. Né? Então eu fui para fazer mastoide, fui para fazer estapedor, e lá eu aprendi bastante isso. Sempre que eu podia, eu migrava para fazer essas coisas. E aí eu acho que foi uma base para que eu fizesse otorrinolaringologia, mas eu não queria fazer otorrinolaringologia a princípio. No último ano, na época eram 2 só, né, R1 e R2, eu falei, eu vou fazer inscrição para o mestrado, já que meus professores todos, Miriam Scarpim, que foi da escola, o José Diniz Júnior, que foi da escola, vários outros que foram também. E eu falei, eu vou fazer mestrado também, já que eu gosto de fazer pesquisa. E aí eu fui conhecendo o hospital e fui para fazer o mestrado lá. Então a questão foi, quando eu comecei a estudar otologia, aí a otoneuro para a prova de título, eu comecei a gostar bastante. Quando chegou na hora da inscrição do probatório lá, eu não sabia o que tinha que escolher, escolhi tudo. Botei otoneurologia, otologia, botei tudo. E eu fiquei feliz, gostei muito que me chamaram para otologia. E passei porque eu falei, poxa, eu vou ser um bom otologista, talvez o que mais sabe é otoneurologia, e isso vai fazer minha diferença. Aí eu fui para a otoneurologia. Aí eu não consegui voltar mais para trás. Para cirurgia. Não para cirurgia, mas para otologia pura, porque o mestrado foi um divisor de águas na minha carreira. Assim. À medida que você faz o mestrado, pelo menos isso eu senti, e as pessoas só me chamavam para fazer coisa de otoneurologia. Por mais que eu puxasse querendo para a otologia, eu era devolvido para a otoneurologia. Aí eu fiquei uns 3 a 5 anos brigando com isso. Bom, então, a otoneurologia eu vou seguir mesmo. Aí abandonei todo o resto da otorrinolaringologia, quer dizer, faço muito pouco do resto. E faço hoje em dia a otoneurologia pura. Só não mexo mais com quase nada que não seja otoneuro. E aí eu achei interessante, porque aí eu faço só isso, zumbido, perda de audição, tontura, exames de eletrofisiologia, na reabilitação. Eu tive muitas oportunidades em épocas diferentes para aprender. Então, eu fui agregando, cada ano, cada coisa que eu fazia, eu ia juntando uma camada né, como se fosse uma casca de cebola, que foi formando a minha otoneurologia. Qual que foi a sua linha de pesquisa no mestrado e no doutorado, na pós-graduação? Quando eu cheguei na escola, eu tinha algumas linhas de pesquisa aleatória, né? Como todo bom mestrando que chega perdido, não sabe o que vai fazer, só sabe o que quer fazer. Eu cheguei lá e me interessei pelo sono e otoneurologia, tentei fazer o primeiro projeto com isso,
não foi para frente. Muitas coisas não vão para frente na nossa primeira pesquisa de projeto. E aí eu fui mudando. O professor Maurício era o chefe da cadeira na época, se eu não me engano, ele era chefe da pós-graduação também. Ele falou assim, você não quer montar um ambulatório de VPPB, de vertigem posicional paroxística benigna? Eu falei, será uma honra. Aí eu montei esse ambulatório e fui recebendo os pacientes com VPPB, e aí foi meio que natural, né? Eu com esse ambulatório formado e tendo paciente toda semana, eu tomava conta no início meio que sozinho, porque cada um... Foi o primeiro ambulatório de subespecialidade de otorrinolaria que eu tenho notícia. E aí eu falei, bom, então vou fazer o mestrado nisso. E aí eu fiz o mestrado em vertigem posicional paroxística benigna e o doutorado também fiz na VPPB. Fiz com VEMP, né, com potencial evocado miogênico vestibular. E a VPPB foi uma paixão, porque era uma época que a vertigem posicional paroxística benigna, 2002, né, 2001, talvez, 2002, não tinha nada de... Né, tinha o Epley, que inventou a manobra de Epley, né, tinha o Semon, que inventou a sua manobra, talvez uma década antes daquela data, e naquela época, 10 anos de... Não era nada, a internet não era tão evoluída, a gente super recente. Então, eu peguei um momento da otorrinolaria que até os otorrinologistas tinham dúvidas de como fazia a manobra de Epley. E aí eu ia aprendendo com o próprio paciente, ia tirando minhas dúvidas com o próprio paciente, e aí minhas pesquisas saíram das próprias dúvidas que eu tinha no meio do ambulatório. Isso é muito legal, porque isso que o senhor acabou de falar aqui agora me lembra muito da vez que a gente entrevistou o Domingos, que ele mesmo falava assim, eu perguntei, professor, como é que foi sua linha de pesquisa ao longo da sua formação lá no HC? Ele falou assim, olha, eu sou mesmo cirurgião, eu só fazia pesquisa porque eu tinha dúvida, eu queria responder elas, né? Você vê que é uma vontade muito genuína de fazer pesquisa quando você vai com esse intuito, né? Engraçado ver esse ponto em comum entre vocês dois, né? E não vi só em vocês dois, conversando com outras pessoas que eu ainda não tive o prazer de entrevistar, eu vi que isso era um senso um pouco de busca em comum, né? Acho que principalmente da sua geração, como você falou, né? De ter pouca difusão de informações pela internet. Então, eu acho que acaba que você tinha essa impulsão a mais, né? De querer fazer pesquisa por conta disso, né? Porque a informação não era tão simples, não era tão fácil. Eu ficava muito empolgado quando eu via que a minha experiência pessoal era valiosa dentro da parte acadêmica. Então, assim, por mais que eu gostasse de estudar e tentar ficar à frente porque eu estudava, eu gostava mais quando eu, na minha experiência, interpretava o que eu estudava e fazia alguma coisinha mudar naquele ecossistema da otorrinolaria. E isso me deixava muito motivado para fazer outra coisa. Então, coisinhas simples assim. Na época a gente fazia curva glicêmica de 5 horas. Mas por que 5 horas? Alguns médicos faziam. Por que não faz menos? Outros médicos faziam. A gente fazia uma pesquisa que mostrava que não precisava daquilo no dia a dia nosso. E aí mudou a otorrinolaria. Na época todo mundo pedia de 5 horas, começou a pedir de 3 horas, depois diminuiu mais ainda. A vertigem posicional também. Tinha dúvidas bem simples. A gente achava que a manobra era curativa na época de VPPB. Ela não é curativa, ela melhora aquele períodozinho que o paciente está bem. E aí eu fiz uma pesquisa da recorrência, de como tratar o paciente que não se dá bem com manobras. Então, isso tudo era dúvida pessoal, que era legal, porque eu depois transferia para o grupo e outras pessoas me ensinavam outras coisas, e aí a gente acabava indo para frente. Eu não posso esquecer de uma coisa. Minha esposa foi fonoaudióloga e ela fez, eu não lembro se era, ela fez processamento auditivo. Então, que para quem não conhece o São Paulo, naquele prédio antigo, era um quadrado, né? Então era um andar com um quadrado e tinha um negócio no meio. Então eu ficava otorrino de um lado e as fonos do outro. Então eu via minha esposa todo dia do outro lado do negócio e todas as fonos tinham algumas dúvidas, queriam falar com os otorrinos e minha esposa, não vai tratar as fonos mal. Eu falei, não, pelo amor de Deus, ainda mais você falando isso para mim, né? E ela era amiga delas, aí todas elas vinham comigo, eu tinha uma interação muito boa com as fonoaudiólogas, muito boa mesmo. E como eu era conhecido, porque minha esposa trabalhava lá, eu tive uma interação muito boa com as fonos. Isso me fez fazer algumas parcerias com as fonos e aprender muita coisa de fono.
Então, com a fonoaudióloga, eu aprendi coisas de processamento central, aprendi coisas de eletrofisiologia, aprendi com os médicos também. Mas muitas coisas que os médicos eram sobrecarregados com cirurgias, que era nosso, na época era assim, e não tinham como adquirir, né, todos eles, a coisa de eletrofisiologia, eu comecei a aprender com as fonos, depois e passei para o otorrino, depois como otorrino aprendi e devolvia algo para elas também. Isso aconteceu com os fisioterapeutas também. Então isso foi muito rico, porque apesar de eu aprender coisas dos físios, eu não faço o que eles fazem, mas eu sei o que eles têm que fazer quando eu indico. Então isso ficou meio muito rico de aprendizado dos dois lados, do fono, físio. Então essa parte de multiprofissionalidade eu acabei frequentando muito. E é a essência da otorrinolaria, né? Não tem como fazer otorrinolaria de alto padrão sem sem aprender com interdisciplinaridade, né? Assim, sem sombra de dúvidas. E acho que reflete muito no jeito que você conseguiu organizar depois o Hospital Paulista lá na frente, que vai ser um tópico que a gente vai conversar, né? Que a Milena pôde participar de forma mais próxima. Só fazendo uma linha temporal assim do que a gente conversou até agora. A graduação em medicina terminou em que ano? 2000, 99. E aí terminou o otorrinolaringologia em Jundiaí em 2 anos, então foi 2001, 2002. 2001, 2002. Quanto tempo de duração de pós-graduação até concluir o doutorado? O mestrado são 2 anos, né? Na época tinha um probatório. O probatório você entrava e você ficava ali no limbo e o professor mandar você embora se não gostasse de você. Era um probatório. Então 6 meses ali, mais 2 anos de mestrado. E aí depois acabei, depois tinha o limbo do doutorado, que a gente fica de ressaca do mestrado. Sim, sim. E pensando no projeto e acompanhando lá o ambulatório. Depois eu entrei 6 meses ou 1 ano depois, eu não lembro ao certo. Aí o doutorado são 4 anos. Eu não tinha pressa nenhuma para acabar o doutorado, porque eu gostava do ambiente. Eu gostava do ambiente. Tanto que quando eu acabei o doutorado, eu ainda mantive um tempo lá. Então eu não tinha pressa para fazer as coisas, eu fazia outras pesquisas, ficava ali no ambulatório aprendendo, ensinava bastante, né? Eu pude ensinar, eu era a linha de frente dos alunos da Unifesp, né? Eu conhecia meus professores nas reuniões de sexta-feira, na época era sexta-feira, e tinha alguns períodos que eles ficavam, mas aí eu era a linha de frente de todos os dias. Fazia aquela intersecção entre os residentes e alunos com os docentes, assim, com basicamente. Os docentes, né? Tinha a reunião nossa geral, mas o dia a dia ficava ali. Sim. Como eu não ganhava nem ganhava nada, nem pagava nada, eu aproveitava o máximo de tempo ali para perambular pelo hospital inteirinho. Isso que é mais Eu legal. ficava assim, tá bom, essa ressonância que a gente acha que o labirinto é aqui, desse jeito, o que eu vou fazer? Vamos descer na radiologia e aí eu fazia amigos radiologistas que me ensinavam. Não tem tempo, então vou descer na neurologia e vou conversar com eles se é verdade o que eu estou pensando ou o que alguém me contou. Então eu tinha tempo de descer, então eu ficava o dia inteiro semana toda que eu não conseguia trabalhar, eu só tinha um dia para trabalhar, terça-feira à tarde, que é o dia para ganhar dinheiro. O resto eu ficava disponível para a otoneurologia. Então era bem puxado. Não sei se é assim ainda, mas na minha época era bem puxado. Nossa. E aí eu aproveitava, já que é puxado, eu vou aprender. Aí eu ficava aprendendo várias coisas. Foi assim com a eletrofisiologia, que eu descia lá para o pronto-socorro e aprendia com o Akira, na época do... Akira eu acho que era chefe ou chefe do servidor da Flavinha, da Flávia Suzuki. Então eu estava lá, aprendia com outras pessoas, que eu não lembro todos. Mas, estou com dúvida. A dúvida não tinha WhatsApp, né? Então, eu acho que nem tinha WhatsApp. Não. 3 andares abaixo, perguntava onde é onda 1 e subia de novo. E aí ali. E aí, essa dificuldade era ruim, mas era bom, porque me dava autonomia, porque assim, eu que tenho que resolver. Inclusive, os alunos, eu acho que tem 3 fases de aprendizado. Você tem que mostrar o que você faz para eles, depois você tem que eu acho que tem que fazer o que fizeram comigo, que eu fiz natural. Deixá-lo sozinho, dando uma sofrida, sozinho, para eles sofrerem como é que é ficar sozinho um pouquinho, mas não precisa, né? E depois você vê o que ele fez e ele reforça o aprendizado. Então, essa coisa eu tento levar até hoje. Eu fico com eles, todos os dias eu estou ensinando. E aí, quando eu ensino,
eu vou tomar meu cafezinho e é essa hora que eles aprendem, que eles ficam lá e aí que eles sofrem. E no sofrimento, quando volta, as perguntas são outras, são mais elaboradas, uma dúvida que então acaba ajudando bastante. Nossa, verdade. Tem de forma análoga com o que você está falando, né? Teve um livro que eu estudei recente que era relacionado a vendas, né? O processo de vendas, que chama Spin Selling, que é muito bom, que ele fala que acho que é similar ao grande aprendizado, né? Aprendizado de coisas um pouco mais complexas, mas vendas de maior valor agregado, de maior complexidade, uma parte muito pequena dela é quando você e o cliente. A maior parte dela é quando o cliente está sozinho, né? Porque ele está pensando ali se aquilo ali realmente faz sentido para ele, né? Porque venda de maior valor agregado, ele tem que pensar, remoer, ele não vai fazer um movimento abrupto, né? Igual quando você vai comprar um carro, vai comprar uma casa, você não compra o primeiro que você vê, né? Então, um processo de aprendizado de coisas mais complexas envolve isso mesmo, né? O período que o cara está sozinho ali, pensando no negócio dele, depois que ele teve algum insight de algum professor dele ou com outra pessoa, bem interessante mesmo. Não tinha parado para pensar nisso, mas faz muito sentido. Resumindo, deixar o aluno solto, ele não vai aprender. Ficar sempre com o aluno, ele vai ver muito, mas ele não vai aprender tanto como se deixar ele todo dia e soltar ele com um paciente ou outro sozinho. Aí depois você volta para ver o que ele fez. E aí você tenta corrigir o erro dele. Nossa, realmente fantástico. E quando que o senhor fez essa migração ali para o Hospital Paulista, quando virou realmente a sua casa? Migração? No primeiro dia que eu pisei no Hospital São Paulo para fazer eu tava, né? Eu era um R2 despedido do dinheiro da residência que eu ganhava, que era uma fortuna. Recém-desempregado. Né? Eu ganhava pouco. Então eu falei, poxa, eu tenho que arrumar um emprego, né? Aí eu falei, bom, quem tem mais perto que o Hospital Paulista? Era uma quadra para baixo. Eu desci e fui falar com... Na época eu falei, quem que é o diretor? O professor Samir Zakharov. Aí eu bati na porta, Samir Zakharov, tudo bem? Tudo bem. Eu só vim pedir um emprego aqui, eu estou aqui fazendo... Ele não me conhecia, me tratou muito bem e falou assim, eu sou um pouco esquecido, você tem que vir aqui de vez em quando. Aí eu vim todos os dias por 30 dias. Aí ele me contratou no carnaval. No carnaval você vai fazer isso. Aí não saí mais dali e fiquei. Eu usava ali para ganhar dinheiro e vi uma oportunidade. Na verdade, eu acho que muitos viriam ao contrário. Muitos viriam que, por não ter um setor de otoneurologia formado, não seria bom para a otoneurologia. Eu vi exatamente o contrário. Eu vi, por não ter um setor de otoneurologia formado, vai ser bom para fazer um setor de otoneurologia. Aí eu fui fazendo. À medida que eu tinha... E aí eu dava plantão, como todo mundo. Acho que todo mundo ali começa assim, acho que em qualquer lugar. E quando eu via que eu precisava fazer alguma coisa no mestrado, eu levava lá para baixo o que eu aprendi. Então, por exemplo, o Bera. Eu não comprei o Bera para ganhar dinheiro. Eu comprei o Bera porque o Bera dava muito problema naquela época no Hospital São Paulo de aterramento. E eu falei, bom, vou comprar o Bera para acabar minha tese. E comprei o Bera para acabar minha tese. Depois eu vendo esse Bera, né? Eu tenho que acabar essa tese. Aí eu comprei. Aí eu estava com o Bera no hospital. Falei, bom, vou fazer o Bera no sábado aqui. O dono me deixou fazer. Eu fui fazendo. Depois eu, pronto, fiquei fazendo o Bera. Aí eu faço até hoje. Aí depois que eu fiz isso, mais um aparelho. Aí depois eu vi que se eu fizesse com todos os aparelhos, eles estavam gostando. Aí eu fui chamando os aparelhos todos. E aí fui montando o que eu tenho hoje lá, de otoneurologia, que acho que tem diversos tipos de aparelho que eu mexo. Alguns, né, eu aprendi com outras pessoas, mas muitos eu aprendi ali mesmo. Eu comprava primeiro o aparelho, depois eu me resolvia com como eu ia aprender. Fazia um tempo sem cobrar nada, aí depois eu falei, bom, agora eu sei fazer. E agora eu estou até ensinando, então agora eu vou poder agregar valor para esse aparelho. Acabou. Então, assim, muito por paixão. Se você for ver, eu não pensava no lucro e ia fazer. Eu comprava o aparelho porque eu gostava e depois eu falava, isso eu posso agregar. Então, e assim hoje eu estou namorando uma estimulação magnética transcraniana, que eu não sei fazer. Um ECT. Um ECT. Estou estudando, sei que funciona. Então, assim, é a mesma época do Bera, só que eu estou na época de estudar, para ver se funciona. Conversei com psiquiatra, conversei com neurologista, vi que o negócio pode ser viável e estou na mesma fase que eu estava quando eu comprei o Bera, na mesma expectativa de ansiedade, que eu vou gastar uma coisa que
que talvez eu não use. Então, é a mesma expectativa. Então, eu vou, possivelmente, talvez seja a próxima, se der certo. Então, estou pensando nisso para esse ano. Então, da curiosidade de um cientista bem... É um estudioso nato. Surge um empreendedor, né? Exato. Que realmente pensando, poxa, foi da sua avidez por querer conhecer mais, né? Acabou que, experimentando as coisas, que você conseguiu criar um setor todinho, né? Um setor muito completo. Diga-se de passagem, provavelmente um setor de otorrinologia mais completo que a gente tem a nível nacional, assim. Eu não conheço tanto quanto vocês dois na profundidade, mas conversando com a Milena, ela já me mostrou tanto que volume de exames, né, de todo tipo de exame que tem, a qualidade dos exames que são realizados lá, né, a organização do ambulatório, realmente, eu imagino o trabalho que deve ter dado para poder fazer isso ao longo desses anos todos, né? Acho que não deu muito trabalho, não. Na verdade, é trabalho de montar foi acontecendo naturalmente. Foi agregando um, agregando outro, agregando outro. Quando eu vi, estava tudo formado, do jeito que eu estava querendo. O otorrinologista é muito legal, porque você tá atendendo. Você está no início de carreira. Você não tem cliente. Você tem metade do tempo que você não gastou, a outra metade que você está sem fazer nada. Se você comprar um aparelho, você vai fazer a outra metade das coisas que você sabe fazer. Então, é muito legal essa coisa de juntar a otorrinologia clínica com a otorrinologia exame, depois você vai ver que cada exame que você bota a mais agrega o seu conhecimento sem querer. Você nem sabia que aquele exame ia agregar um conhecimento, ele agrega um conhecimento, reforça o conhecimento, aí você vai para outro, vai para outro, vai para outro, e a gente vai aumentando. Eu lembro de uma época que a otoneuro não queria entrar na neurologia. E a otoneuro é neurologia quase que pura, no sentido de que essa interface é indivisível. E hoje em dia é completamente diferente. Pelo menos eu me considero não um neurologista de formação, porque eu não sou um neurologista de formação, mas eu tenho uma experiência de neurologia da minha área boa, porque eu vou agregando coisas com esses exames, aparelhos e tudo mais. Então eu montei muita coisa mesmo. Eu acho que não tem coisa que falta ali. Talvez só as coisas complexas de multiprofissionalidade, porque não é uma... aí preciso de agregar áreas fora da otorrinolaringologia. Mas tudo que tem da otorrinolaringologia, da eletrofisiologia vestibular, da eletrofisiologia da audição ali, eu tenho disponível do meu lado. Então, acho que eu consegui montar um negócio interessante para mim. E é legal que, dentro da otoneuro, né, os exames, eles são um reflexo puro da fisiologia que você estuda, né? É isso, é exatamente isso. Acaba aprendendo. Eu acho que é um reforço para os fellows, os ex-fellows, para mim mesmo, a cada coisa que aparece nova, a gente acaba reforçando a nossa prática clínica. Então, dá pistas para o tratamento do paciente. E agrega valor também no final das contas. Realmente, como você falou, né? Porque quando você compra um aparelho, vai demandar de você entender a miúde, assim, como que ele funciona. E como que ele funciona é um reforço muito grande para você lembrar de toda a parte de fisiologia e que realmente vai impactar na prática clínica. É um negócio que vai se retroalimentando. E aí você ganha um conhecimento de paciente que não necessariamente é seu, mas que vem fazer o exame e você vê muita alteração, muito paciente, muito... nistagmo, enfim. E aí você vai aprendendo mesmo com os que não são seus. Essa é uma forma de aprendizado muito legal. Você recebe paciente que não é seu. E você vê o que o seu ex-professor, seu futuro amigo, o seu concorrente fez naquele paciente e não deixa de ser um jogo de aprendizado com o próprio paciente. Então, bem legal. Isso tinha teve na Unifesp, no sentido de que a gente está todo mundo no corredor vendo, né? Mas, de certa forma, ali, eu acho até mais interessante, porque ali tem um paciente real, no sentido de que está estudando e você está vendo o que ele fez e se deu errado ou não, paciente dos outros. Aprendi muito, né? Escutando o que os pacientes falam que os outros médicos fizeram com ele. Neurologistas, reumatos, um monte de áreas afins. Então, acho que é um grande aprendizado também, né? Com certeza. Realmente intersecção lascada, né, cara? Você pensar até reumatologia, né, cara? A intersecção é grande, né? Com a parte de doenças imunomediadas da orelha interna, essas coisas do tipo, né? E aproveitando também de como que foi a experiência, assim, com a montagem do fellow e o processo de ter passado por um fellow de otoneurologia. Eu, assim, imagino que não muitos que estão escutando a gente de casa
não tem tantos contatos assim com fellow de otorrinolaria, né? Assim, tirando dentro do estado de São Paulo, ou até mesmo dentro do Sudeste, eu não lembro de ter fellow de otorrinolagia fora do Sudeste, assim, cara. Fora Talvez do no Sul tem Sudeste, alguns, mas... Não tipo, lembro de cabeça. Eu acho que não sei. é. Bom, o processo do fellow foi assim. Quando eu fui o mestrado e doutorado na Unifesp. Uhum. E quando eu saí, eu recebi um convite de um ex-professor, que é o Mário Munhoz, de trabalhar no hospital e montar um serviço de eletrofisiologia, e o serviço foi montado. E esse serviço existe até hoje, eu não estou nele, porque eu tive que sair por falta de tempo. E nós montamos um serviço de otorrinolaria, e depois fui convidado para uma universidade para trabalhar, para fazer parte da pós-graduação. Uhum. Aí eu fiz a pós-graduação. Fiquei muito feliz que eu fiz. Eu era professor da pós-graduação, de um serviço particular, que era uma universidade que era, ora chamou Anhanguera, ora Bandeirantes, ora Croton. Ela virou a maior universidade particular, acho que do mundo, ou a segunda do mundo na época. A Croton é uma holding gigante, né? Então, na época, nós tínhamos 42 professores de pós-graduação e a gente tinha uma pós-graduação de reabilitação do equilíbrio corporal. Nela, o Fernando Ganassa trabalhou, o Maurício Ganassa trabalhou, o Hector trabalhou, a Cristiane Cassi trabalhou, várias outras pessoas da Físio, a Flávia Donato trabalhou. Então, a nata da otorrinolaria que eu conhecia estava naquela pós-graduação particular. E ali eu entrei. Gostei muito dos alunos, mas não eram maioria médicos, eram áreas afins que eu aprendi demais, só que na hora que eu vou falar de um paciente, ninguém conseguia me entender como um médico. E eu fiquei ali, acho que uns 7 a 10 anos, meio que gostando muito de aprender. Aprendi mais do que eu ensinei ali, porque eu acabei aprendendo um monte de coisa de físio, de fono. E ficava com uma coisinha, poxa, se tivesse pós-graduando médico aqui, então às vezes eu conseguia mas a maioria não era. Então era uma linguagem diferente. Aí eu falei, poxa, se eu pudesse montar isso num hospital comigo. Aí eu falei para o hospital, vamos montar uma pós-graduação aqui, não sei o que, a gente foi ver a viabilidade, era mais difícil. E aí eu falei, bom, então fellow, tudo bem, porque fellow estava começando a criar, o Ricardo Simas foi o primeiro fellow que eu lembro na Escola Paulista, ele hoje está nos Estados Unidos, ele é neurologista. Ah, ele é da Bahia, inclusive. Da Bahia. Da Bahia Nossa, é muito fellow bom. Nossa, até milênio. Um parênteses, teve uma época que eu quis muito ir para os Estados Unidos revalidar meu diploma lá, durante a faculdade, 2015, 2016. E foi justamente na época que esse Ricardo Simas estava comentando no grupo, porque tinha um grupo de Facebook do SMLI Brasil, e ele conta lá, ele chegou a falar da motivação pelo qual ele quis sair do Brasil e tudo mais. Ele falou assim, nossa, eu já sou otorrino, já sou otoneurologista, né? E o porquê que ele pensou em fazer neurologia clínica nos Estados Unidos, em vez de fazer otorrinolaringologia mesmo. Nossa, esse cara é fantástico, assim, cara. A história dele no grupo lá, todo mundo ficava... Parecia tipo uma novela, sabe? Todo dia que ele postava alguma coisa nova, todo mundo ficava assim, isso aí, bora. Porque a história dele é realmente muito, muito nobre, né? Porque ele já era médico, formado, especialista. Não lembro se ele já tinha pós-graduação. Acho que ele fez, não fez? Mestrado ou doutorado? Eu lembro, ele fez o fellow, eu não lembro se ele fez mestrado agora de cabeça, mas ele ficou muito tempo com a gente lá, assim, muito ele, tempo, tipo assim, uns 3 era anos. pai, né, assim, tudo, ele fez um movimento gigante na vida dele para poder ir para lá, né, e deu super certo, né? Na minha época era eu de fazendo mestrado, o Simas eu acho que foi o primeiro fellow, acho que alguns anos depois teve vários outros fellows que entraram, o Gustavo Corne não era da laringe, ele era da otoneuro na época. E aí teve vários outros. Eram poucos homens, eu lembro que era eu e o Gustavo Corne e que fazia, e a maioria das mulheres. Aí depois vieram muitos fellows, né? Porque teve uma época que a gente deixou de ter 1 ou 2 fellows e começou a ter 6 fellows. Aí ficaram muitos fellows por período. Aí nessa época eu estava no doutorado e estava em transição para a coordenação da pós-graduação do particular, e eu não tive tempo para gerir as duas coisas, já que eu não era concursado, eu era uma pessoa que fazia sem ganhar nada, lá na Unifesp, e tinha uma coisa que eu estava ganhando, e tinha o Paulista que eu podia ganhar, e eu falei, bom, então eu vou migrar, e não tenho tempo, aí eu acabei desligando e fazendo. Aí eu falei, bom, então eu tenho que fazer um ecossistema que eu gosto. Os residentes são muito bons, mas os residentes não é a maioria que gosta de cabeça-pescoço, que gosta de otoneurologia, né? Então eu precisava de um ecossistema que gostasse, porque eu incentivo e as pessoas me incentivam a eu estudar mais. Aí
quando eu montei o Fellow, e aí eu achei bem interessante, porque as pessoas me motivavam mais e eu acabava tentando motivar as pessoas, ensinando a pessoa. Qual foi o primeiro ano de fellow dos Paulistas? Eu acho que foi 2017 ou 2018. Ah, nossa, tem um bom tempo, já fazer Acho que quase foi 10 17 ou anos, 18. poxa. Eu estava com uma dúvida se começava ou não Fellow. Tinha uma primeira Fellow, ela acabou a residência no próprio Hospital Paulista e queria fazer ali, não tinha como. A gente queria fazer lá. Aí eu falei, bom, então eu vou aproveitar essa sua força de vontade que você quer fazer e eu vou fazer uma. E eu estava me desligando da pós-graduação, dessa particular, que eu dava aula, e aí eu falei, vou fazer. Aí eu gostei muito, aí depois veio a segunda leva, a terceira leva e não parei. Não tenho pretensão de parar, que eu acho que está interessante. Agora eu estou num processo de tentar captar alguns fellows para tentar ficar. Aí a Milena eu convidei a Rafaela, que foi uma das primeiras. Então estou nesse processo de juntar a equipe. Duas baianas, De de juntar a equipe. passagem, né? Por isso que ele falou. As baianas dominando a naturologia brasileira, né? A Bahia tá cheio de médico bom. Sim, sim. Nossa, e para você, Bim, como é que foi o ano assim de fellow, de aprendizado? O que você achou de mais desafio assim que teve? Porque, poxa, pra gente que não é... Pra gente que... Imagina uma pessoa que tá de casa e fala assim, cara, o que acontece no fellow de otoneurologia, né? A gente tá falando de um dos grandes lugares para se fazer um fellow de otoneuro. Como é que foi para você essa vivência assim? Foi muito bom. Eu fiz o fellow em 2023. 23 para 24? 24. É uma experiência muito boa, muito completa. Foi, para mim, uma verdadeira imersão em otoneurologia. E é legal esse dia a dia mesmo, como o professor está falando. Então, lá a gente conseguiu... O que ele fez foi conseguir realmente montar esse serviço, esse grupo. E a gente vive o dia a dia da otoneuro... O dia a dia que é seu, né, professor? Que é a otoneuro todo dia. Então, a gente tinha atividade ambulatorial de atender mesmo o paciente, só eu atendendo, fazendo o sofrimento necessário para aprender. E vendo a vida real, porque na residência você está sempre justamente coberto por alguém, ou... Então, agora eu como otorrino atendendo. Então, tinha essa parte do ambulatório, tinha a parte de acompanhar os atendimentos do professor Ricardo, que é muito legal também você poder ter a oportunidade de um mentor seu, um professor, você acompanhar a forma que ele pensa, que ele conduz os casos. Então, depois de todos os pacientes sempre discute o caso, a gente acompanha o exame físico dele, o feedback dos pacientes e aí tinha ainda os exames, que é uma parte muito importante de lá, que a gente tem acesso realmente a todos os exames de eletrofisiologia, de vídeo, de tudo que tiver. E aí a gente realmente aprende muito fazendo os exames, tanto as duas coisas que a gente comentou, ou vendo o exame ser feito do meu paciente que eu atendi, tinha indicação de fazer aquele exame, e aquele exame é feito daqui a uma semana lá com a gente, e ver as alterações, e ele voltar com esse exame, isso é muito legal. E também o paciente de fora, como a gente já comentou, que você acaba aprendendo muito. E ainda tem um ambulatório só de vestígio posicional, de manobra, que a gente tem vê muito nistagmo, muita VPPB ou não VPPB, e ainda as aulas, as discussões. Então, foi um ano de 100% otoneuro, foi muito legal mesmo, assim, muito aprendizado. Ficava eu e a minha outra fellow. E continuo lá no Hospital Paulista esse ano também, pretendo continuar também, e a gente continua aprendendo. Para mim, esse ano está sendo o follow-up do fellow, o mais aprendizado. Eu acho que, se for contar o quanto que eu aprendi em 3, 4, 5 anos, eu acho que todos os fellows novos aprendem muito mais em um ano. Não sei, claro que eu devo ter aprendido diferente, né? Mais difícil, né? Tive que correr atrás. Isso talvez tenha me dado outra qualidade que eu não teria. Mas o fellow é dividido hoje assim. São 20 horas semanais. Então, vamos dividir isso em 4 e vai ficar 1/4 do tempo atendendo o paciente. O outro 4 vai ficar fazendo exame
Aí faz comigo, faz com a Milena hoje em dia, com a Rafaela, com o Rony, e com algum chefe. E depois faz o ambulatório de manobras, e o último período vê o chefe atendendo, vê a pessoa atendendo. Esse último, ele foi demanda dos próprios fellows antigos. E aí, olhando o que eu pensava, era isso que eu queria ver meu chefe atendendo. Eu tinha curiosidade de ver como é que o meu professor atendia. E eu nunca consegui ver. Eu falei, bom, então talvez isso seja legal para eles. Aí a gente botou lá, e fica uma vez por semana, eles ficam vendo atendendo. Isso é verdade, na residência a gente nunca viu isso acontecendo. Não, né? A exato. gente só vê o chefe chegando na sala para discutir conduta, né? A frustração do chefe com alguma coisa, a coisa que dá certo com outra coisa. Isso é muito como legal. que a gente se dá... Tato, né? A gente se sai em situações fáceis e difíceis. Isso. E o paciente do jeito que ele é mesmo. Esse processo de fellow, né? Eu também acabei passando por ele, só que no meu caso foi tipo uma residência tradicional mesmo. É engraçado que fellowships só vão ter ou instituições de ensino muito grandes, né, em geral, que acontece um problema gravíssimo, na minha opinião, em termos de formação, que é a subdivisão da residência por estágios. Ou seja, eu nunca acompanhei de forma longitudinal um paciente de otorrinolaria na minha vida inteira. Nunca. O residente... Esse é um problema. Eu também acho isso um problema. Isso é muito bom por certos aspectos, mas quando eu falo assim, poxa, o que eu fiz em Jundiaí que não tinha essa divisão toda, mas eu tinha todo o paciente na minha mão o ano todo para fazer o que eu quisesse com ele acompanhando. Então isso eu achei muito interessante. Para alguém que era melhor do que ficar 2, 3 meses com o paciente, depois nunca mais ver aquela especialidade, depois ver daqui a 2 anos, na minha opinião. Até hoje eu acho isso, né? Aqui tem muita divisão mesmo, né? E fica complicado. Acho que é bom por outro ponto, lado, né? Dá para ver coisas muito mais específicas nesses ambulatórios específicos. Sim, dá para ver coisas mais específicas e do ponto de vista organizacional da instituição é melhor. Por exemplo, a produção de pesquisa fica melhor, né? Porque aí quando o pessoa vai para o fellow, aí ela vai para ter esse nível de exposição que a Milena foi capaz de ter. A mesma coisa dos fellows de rinologia da escola. O nível de exposição deles à rinologia é absurdo, né? A rinologia todo santo dia. Mesma coisa para mim, cabeça e pescoço todo santo dia. Então, eu acho que é quase que indissociável hoje da formação médica de otorrino, né? Acho que os 3 anos eles realmente podem te dar uma ótima base, né? Não tenho dúvida, dependendo do lugar que você fez, inclusive. Mas esse nível de exposição, desse acompanhamento longitudinal, durante um bom tempo, o programa de fellow ele é imprescindível. Né? E o aprendizado não acaba Bom, acaba a residência médica, mas se você quiser se especializar mais, vai ter lugar que só faz aquilo que você gosta. Então, o aprendizado não acaba ali na residência. Eu achava que eu tinha que aprender na residência, então eu fiz o máximo para aprender na residência. E eu usei o mestrado como ponte de aprendizado. No início eu estava pensando em aprender mesmo. Aí depois que eu fiquei gostando muito da pesquisa, que bateu com o que eu gostava mesmo. Mas hoje em dia, separar o fellow do mestrado foi bem interessante, porque você fica especializado naquilo. E quem quiser fazer pesquisa... Sim, que é aquele foco assistencial e depois o foco de pesquisa, né? Acho que na minha época, o mestrando não tinha... essa opção, né? Era o mestrando então não tinha o fellow. Então, o mestrando vinha cru, não pronto para fazer uma pesquisa, e aprendendo a dirigindo o negócio. Então, os primeiros 100 pacientes que ele atendia fazendo exame eram exames que não serviam muito, porque ele não tinha bagagem para aquilo. Então, o fellow acho que ajuda muito isso. Quem faz o fellow antes, para fazer o mestrado depois, acho que seria melhor, porque sai fazendo, por exemplo, o fellow ali, pelo menos sai fazendo o exame. Eu tenho total convicção de que se deixar sozinho ali o fellow, ele vai fazer eletrococulografia, Bera, vai fazer vários exames, vídeo nistagmografia, vídeo Red Impulse Test, vai fazer tudo. Aí está pronto para o mestrado, que usa essas tecnologias se quiser usar. Toda, né? Juntar a eletrofisiologia com a autoneurologia. Ótimo. E para o pessoal de casa, assim, eu acho que deve ter uma dúvida, eu imagino que quem está escutando a gente deve ter esse tipo de dúvida. Você optou por fazer uma formação em autoneurologia. Ponto. Você acabou de terminá-la. Como que, para você, que é um autoneurologista jovem, e para o senhor, que é um autoneurologista mais experiente, como que o mercado se apresenta para vocês? Assim, como que vocês viram o que abriu de portas de fato para você agora no começo? Como que foi a abertura de portas para o senhor na sua ocasião? Porque eu acho que muitas pessoas pensam, poxa, será que
vale a pena fazer um fellow de otorrinologia? Minha especialidade não é cirúrgica e eu estou optando por fazer um fellow que, em tese, é não cirúrgico. Faz sentido? Eu acho que muita pessoa deve ter esse tipo de dúvida aí de casa. Como é que foi isso para vocês? E tem sido até então? Você vai fazer um fellow para fazer otorrinologia ou para aprender e agregar na otorrino geral? Isso. Assim, do ponto de vista prático, assim, o que agrega na sua prática médica em termos dos retornos que vocês têm? Você acha que o pessoal deve ter muita dúvida disso? Pode ser. Eu acho que algumas abordagens são possíveis. Então, tem quem vá querer fazer um fellow em otoneuro para complementar a formação como otorrino, como o professor comentou. E é muito válido porque a gente sabe que a formação de otorrino em geral, no Brasil todo, costuma ter pouca abordagem de otoneuro, então você vai ganhar uma experiência que você não teria na residência e acaba que é uma demanda muito grande no Brasil afora, em qualquer lugar. No mínimo, muitos pacientes seus vão ter perda de audição, zumbido e tonturas comuns, né? VPPB, coisas menores, digamos assim. Mesmo que você não esteja num serviço tão especializado. Então, acho que já vale. No meu caso, muito inspirada, eu acho, pelo professor e pelo que eu gostei também, como eu tinha comentado no outro episódio do podcast, minha cabeça foi fazer otoneuro diferente até do que o professor Ricardo queria. Ele queria fazer otologia e fez otoneuro para complementar. Aí eu cheguei com a visão de eu quero fazer otoneuro para ser otoneuro. Porque acho que agora porque a gente tem mais referência de pessoas da otoneuro para se espelhar, talvez. Um caminho já um pouco tá mais traçado. pavimentado, né? Para mim já está mais traçado. E também eu não gostava tanto de cirurgia que você gostava, né, professor? Para mim não foi nenhum... Não sacrifício, não abriu mão né? de nada, exato, tá ótimo. Mas o que você perguntou foi sobre como o mercado, como que é o pós-fellow, digamos assim. Eu sou realmente uma otoneuro recém-nascida. Tem sido muito bom. Eu acho que tudo tem que ser feito com calma, as coisas vão se apresentando aos poucos. Eu acho que fazer algo só porque você... otoneuro dá dinheiro, que é o que as pessoas querem saber, eu acho, talvez. Não é essa a abordagem que eu acho que você tem que ter para fazer um fellow. Tem que gostar daquilo, quer fazer aquilo mesmo se aquilo não for te dar tanto dinheiro, e se vier bastante paciente e agregar, ótimo, é o que a gente quer também. Sim, claro. Mas aí, eu acho que os exames abrem muita porta para trabalho, sendo mais objetiva. E ser otoneuro abre bastante porta para equipes e hospitais. O otorrino, em geral, não gosta de lidar com o otoneuro. Então, os hospitais, as equipes querem pessoas que estão dispostas a, se tem um paciente internado com tontura e pedir uma avaliação do otorrino, essa pessoa queira ir lá vê-lo e atender ou discutir o caso. Então, isso eu já percebi de pouco tempo de formada, que já abriram algumas portas só porque ninguém naquela equipe gosta ou quer ou faz, então me chama para trabalhar lá ou, enfim, para ajudar por isso, entendeu? Bom, e particularmente no nosso grupo de formados, que nós formamos em 8, acho que não tem virtualmente nenhum de nós que não encaminhe paciente para você isso com também frequência, acontece né? bastante. Assim, óbvio que nós ainda não temos muito volume de pacientes pelo fato de nós termos o mesmo tempo de formados. Mas, assim... não óbvio é um paciente que ninguém quer reter. Então, a gente não... Por exemplo, realmente... Eu não tenho tanta vontade de reter esse tipo de paciente no meu consultório mesmo. Eu sei. Então, a gente acaba referenciando muito para o colega que realmente sabe fazer isso, né? Porque saber fazer otoneurologia é um negócio muito acima, né? Você tem que estar realmente com uma preparação muito grande, só quem pessoa que teve esse tipo de formação sabe. Então, acho que acaba chegando... Cada vez mais vai acabar chegando mais pacientes para vocês por conta disso, né? Isso é e bem ainda legal. tem essa parte dos exames ainda, que é uma parte da carreira que eu imagino que um pouco mais para frente, né, professor? Porque são equipamentos mais caros, né? Mas como que você enxerga o payback desses equipamentos assim? Você acha que ele tem um retorno relativamente rápido? Eu acho que tem, se você tiver num local que consegue te dar retorno. Não sei se no consultório particular seria uma coisa muito viável para alguns tipos de equipamento, mas num local maior, que você tem outras pessoas para te indicar, é melhor. Por exemplo, o Hospital Paulista é um hospital
e que ele está aberto a fazer exame de qualquer médico. E se o paciente for fazer, ele vai ser devolvido. Mas se eu tivesse um consultório, será que você ia pensar que eu ia devolver o paciente para você? Você ia ficar nessa dúvida e você não ia mandar. Então, o exame eu acho que tem que ser feito em lugar neutro de preferência. E não com o seu nome. Você pode usar até o nosso nome para fazer, mas não com o nome. E o consulta não. Consulta é seu paciente. Então, eu acho que essa é uma visão interessante, porque senão você compra um aparelho muito caro para ficar num local muito restrito e alguns equipamentos são para isso, né? Eu acho que o VRIT o Video Head Impulse Test é um uso, você pode usar pessoalmente ele, mas os outros não. Os outros eu acho que nem tanto, né? Como é que você vê isso? Não, com certeza. Na questão de você, né, a pergunta que você fez para a Milena, né? Como é que você vê o mercado? Eu acho que o mercado sempre foi aberto na otoneurologia. No início, o mercado aberto eram meus amigos que não gostavam de otoneuro. Eles acabavam brincando comigo. Eu falei, nossa, que ótimo, porque eles brincam que eu gosto de otoneuro e eu adoro receber os pacientes que eles mandam. E eu gostava muito. Agora eu tenho uma camada de pacientes que gostam de mim, divulgam. As amigas fonos da minha esposa, que eu fiz um network lá, que eu ajudava, me ajudam também. A fisioterapia que eu acompanhei na Uniban manda para mim, então acaba um monte de gente mandando, porque eu ajudei muita gente a preparar aula, fazer um monte de coisa. Os neurologistas que eu conheci na escola que eu descia, os radiologistas acabam mandando também. Aí você começa a formar uma camada de indicação que daqui a pouco tem gente indicando que você nem sabe quem é. Sim. E aí acaba fazendo. Tem que ter paciência nisso. E ficar um pouco mais velho ajuda muito a fazer, porque eu já me sentia bom desde o início, ninguém sabia que eu era bom. Aí depois eu sempre tive muita autoconfiança no que eu fazia nas coisas. Até fazendo coisa errada eu era autoconfiante. Mas eu consertava se eu descobrisse coisa errada. Aí eu ia fazendo. E aí depois eu vivia. E aí depois eu acho que as pessoas veem que eu gostava, né? Tudo que você conversava comigo, para me entender, eu tinha que colocar a otoneurologia na frente. Você vai me falar de investimento? Otoneurologia é assim, então investimento deve estar certo. Então, aí eu sempre falava disso. Você sempre não tinha como você não saber. Hoje em dia eu não sou tanto assim, mas eu era muito. Tudo era otoneurologia na minha cabeça. Então, o pessoal que está aí de casa, repara bem em uma lição que a gente pode tirar do que os dois acabaram de falar. Você, formado, chegou para você uma polipose. Você passa o caso para o rinologista? Não sei. Chegou um caso de ouvido, você passa para o otologista? Provável se não for um caso muito complexo, uma mastóide, mas se for uma tímpano, boa parte das vezes você vai acabar executando. Agora, a otoneurologia, na minha opinião, é uma das subespecialidades onde o próprio otorrino encaminha muito para o colega. E, em geral, os otorrinos não encaminham muito pacientes entre si, entre as subespecialidades. Eu, por exemplo, tenho chefes maravilhosos de rinologia. Os meus casos de rinologia eu resolvo. Né? Eu resolvo tranquilamente. Né? Uma coisa ou outra muito mais complexa, eu vou passar para frente. Mas assim, vai ser o mínimo do mínimo do mínimo. Na otoneurologia já esbarrou no VPPB, que na primeira manobra não deu certo, opa, acabou. Né? Acabou todo o meu know-how aqui, todo o meu skill. A partir de agora, só com a doutora Milena daqui para frente. Então, observem, a rede de encaminhamento desses pacientes, se você tem um bom relacionamento dentro da sua especialidade, com as fonos, com os neurologistas também, né? Então, é muito mais fácil de você poder receber esse perfil de paciente. E já é um perfil de paciente que entende que começam a entender mais que a consulta não é uma consulta de pronto-socorro, uma consulta rápida, igual a maioria das consultas de otorrino são, né? E que abre uma demanda muito grande para atendimentos mais particulares, né? Coisa que a gente não vê muito nos interiores, pelo menos. Né? No interiores, por exemplo, otorrino é full convênio, na maioria dos casos, né? E um bom atendimento de otoneurologia não tem como ser feito nesse modelo, né? A otoneurologia não dá para fazer em 15 minutos de consulta, em 10 minutos de consulta. Se você fizer isso, você vai precisar de fazer muitos exames complementares, não falando mal dos exames complementares, mas você vai atirar nos exames complementares para você ultrapassar uma dificuldade de você ter ficado tempo com o paciente suficiente para entender o que ele tem. Né? Então, essa é uma ideia ela precisa de tempo com o paciente. Ela é muito parecida com a psiquiatria, muito parecida com a neurologia pura, e muito parecida com a reumato. Não dá para você fazer uma otoneurologia com pouco tempo, né? E além do mais, usar os exames como, né, uma questão de você
exigir essa falta de tempo que você teve, você usar o exame para tentar fazer o diagnóstico. O diagnóstico é essencialmente clínico. O exame, ele ajuda a elaborar o seu processo diagnóstico. Sim. Né? Aliás, quanto mais a gente fica tempo na otorrinolaria, menos a gente precisa de exame para fazer diagnóstico, a gente precisa de exame para saber sequela e para fazer o planejamento. Mas você vai fazer o exame para saber se eu tenho mania? Não. Eu já sei, eu já imagino que você tenha. Eu só preciso planejar o seu futuro. Você não tem a poupança de dinheiro e você não quer morrer com dinheiro, né? A sua vida com dinheiro. Então você tem uma poupança de labirinto e você tem que viver com esse labirinto pelos anos da sua vida. Então, planejamento. Eu tento. O paciente ontem perguntou: você já descobriu que eu tenho mania pelo exame? Não, eu já sei que você tem mania. Eu só quero planejar o seu futuro. Quantos sensores você tem vivos? Quantos anos de vida que você tem uma expectativa? Igual planejador financeiro. E os exames eu vou fazer para saber quantos sensores você tem agora, o que você vai fazer com o seu equilíbrio corporal no final da sua vida. E para você ter o direito de ir e vir sem ficar desequilibrado, que é uma autonomia do idoso. Quando a pessoa fica idosa, a gente quer ir e vir. Na minha área, a autonomia de ir e vir, não é só cognição, que é importante para a minha área. Então, essa é a ideia do otoneurologista. Ele vai ser um clínico do paciente, que se o paciente deixar e quiser, e se tiver uma doença crônica, a gente vai acompanhar o paciente como se fosse uma pressão alta, como se fosse um diabetes. Então, não é fazendo uma manobra que eu vou ganhar um valor pelo convênio ou particular, que eu vou deixar aquele paciente bom isoladamente. Eu tenho que ver aquele paciente a longo prazo, ele vai voltar. Ele tem que saber que a manobra não cura, a manobra alivia a doença. E que ele vai voltar, e que se um dia eu precisar de um exame a mais, eu tenho, né? Um dia se ele precisar, eu tenho como manejar esse paciente. Então, esse eu acho que é o problema da otorrinolaria na otorrinolaringologia. Nós somos criados para fazer, né, cirurgias que fecham o que está aberto, cirurgias que abrem o que está fechado, e resolve. Mas a gente não foi na nossa especialidade, pelo menos não nas residências em geral, a ver o paciente como um paciente contínuo, que é aquele paciente que tem mania hoje, vai ter VP amanhã, ele pode ter um passado de enxaqueca, e é um contínuo de doença que você tem que manejar o paciente, clinicamente. Muitas vezes interferindo na conduta de cardiologistas que estão seguindo, como se fosse um clínico mesmo. Né? Talvez sua tontura precisa agora não ver o labirinto, talvez tenha que ver o seu remédio para a próstata, que baixa a pressão e dá tontura. Então tem muita coisa de áreas paralelas. E isso é um ponto muito interessante de ver, que às vezes as pessoas subestimam, né? Todo mundo fica colocando cirurgia como se fosse a coisa assim, nossa, o Alconcur, é tudo extremamente rentável. E hoje em dia a gente sabe, com a líder, com convênios, como é que a cirurgia tem ficado, né? Cada vez mais pacotizada, cada vez um retorno menor. E os pacientes cirúrgicos da otorrinolaringologia, justamente o que o senhor falou, é quase como se a gente fosse encanadores, né? Tampa o que está fechado, destampa o que está fechado e tampa o que está aberto. E são pacientes que não têm recorrência. Né? Esse paciente que você falou é um paciente que voltou com você para uma manobra, volta para uma segunda, volta para repetir um exame. Se você acompanha o que a gente chama de LTV, né, que é o Long Time Value desse paciente com você, garanto que num contexto de atendimentos particulares, provavelmente remunera melhor que cirurgia o mesmo paciente. Né? Eu acho que a gente agrega o tempo também. Então, assim, eles até vão embora, vão para outros otorrinologistas, voltam. Então, assim, tem uns que ficam direto, mas tem uns que vão, e eu não ligo de ir e voltar, e volta de novo, e aí eu recebo de outros amigos. Então, é uma coisa contínuo. Né? Se você tiver uma boa aproximação do paciente, ele entender que isso é bom, eu tenho paciente que me revisita da época do meu mestrado, né? Porque fala, eu vim aqui, hoje eu vi um assim, olha, você está aqui há não sei quantos anos, em 2000 e pouquinho eu vim aqui, e eu até tentei passar para fazer uma coisa com outra, mas eu resolvi voltar em você para dar uma checada no que está acontecendo. E eu estou checando o que está acontecendo. Então, eles são pacientes fiéis porque ele vê que a gente entende, se a gente dá o valor que o paciente merece, ele acaba voltando. Eu aderi muito paciente na época do meu mestrado, porque eu seguia muito os pacientes e ficava retornando, falando com eles, e eles ficam muito agradecidos por isso, eles voltam até hoje, os pacientes do meu mestrado mesmo. Tá vendo? Coisa de praticamente mais de 20 anos, né? A gente está falando isso daí, né? Assim, qual paciente do otorrino que ficou 20 anos com você? Né? Só otoneurologia. Isso praticamente não existe, né? Rinite alérgica, talvez. Rinite alérgica, talvez. Né? Mas aí uma rinite alérgica,
qualquer pessoa de boa formação trata, né? Um paciente de otorrinolaria, geralmente não, né? Você vai precisar de um fellowship para poder realmente seguir isso dessa maneira. Nossa, bem interessante, assim. Acho que... Até que trata também, né? Mas trata assim, sintomaticamente naquela hora. Porque a tontura vai sumir naquela crise, mas o que vai fazer para o futuro de todas essas crises? Sim, com a questão de pensar na reserva labiríntica desse paciente, né? Igual você mesmo falou, desse planejamento. Então, acho que fica de dica aí para quem nunca pensou sobre a área. Primeiro, conheça, né? Permita-se conhecer, pelo menos. Tem pessoas que nem se permitem conhecer, nem se permitem fazer algum exame, entender a nuance do exame otorrinológico de verdade, né? E em um bom serviço, né? O Hospital Paulista é super aberto a receber visitas, né? Diga-se de passagem, né? Acho que não tem nenhum tipo de entrave, né? É só conversar na secretaria lá, alguns poucos e-mails, você consegue visitar o senhor, né? É até bom, assim, se quiser fazer fellow, é legal, porque às vezes não é o que esperava, às vezes é isso que esperava. Então, Milena ficou lá uma semana, né? E as pessoas vêm e vê se é aquilo mesmo que ela quer, e aí conhece o dia a dia do serviço e depois faz a prova ou não. Então, na verdade, o interesse é maior que a pessoa goste do que faça. Eu não tenho interesse de... se gostou, ótimo. Se quiser ficar lá e não gostou também, obrigado, não tem problema nenhum, a gente se encontra depois. Sim. Depende muito do perfil de cada fellow. Cada um vai ter que se encaixar e saber se o perfil é para a pessoa mesmo. De vantagem, eu acho que é a vantagem do dia a dia e do fellow associar a eletrofisiologia vestibular e os exames no primeiro ano. Né? Hoje em dia não tem, pelo menos eu desconheço, se eu estiver falando besteira, talvez porque eu não conheça todos os serviços, mas eu desconheço um serviço de otorrinologia que no primeiro ano de fellow consegue aprender Bera, eletrocócleo, VEMP, tem acesso ao P300, apostografia, vídeo nistagmografia, vídeo Red Impulse Test e alguma outra coisa que eu esqueci, e fazer as manobras. E isso é uma coisa interessante. Quer dizer, eu moro longe, não tenho tempo. Um ano é muito tempo, mas você vai ver condensado. Com essa expertise, sem sombra de dúvidas, não. Eu não lembro exatamente os números, mas eu lembro que uma vez você me falou a quantidade de exames que você fez em si durante um ano. Você tem contabilizado mais ou menos? Eu tenho, é muito. O volume é muito alto, assim. Do fellow? Que você Isso, fala? do fellow. O volume é muito alto e... Sabe uma coisa que eu acho que é interessante? Assim, o aprendizado ele tem que ter um volume baixo. Né? Eu acho que tem que ter um dia de volume baixo. Assim, e pelo menos eu acho que se eu fosse um fellow, eu queria ter um dia de ficar com o paciente o dia todo fazendo aquele exame. O dia da ciência, entendeu? Da ciência. Mas ele vai ter que ter um dia também do pau quebrando. De ele ver a rotina normal. E ver muito exame, acaba a pessoa vendo muitas formas de interpretar o laudo, e isso acaba agregando. Né? O que você comentou, que acabou que levou isso para sua vida, que é... Primeiro o aluno tem que estar com alguém, depois tem o período de sofrer. Acontece mesmo no fellow. O início é como a gente chega para aprender. Então, o volume de exames é alto, mas é um exame do fellow, você não está lá sozinho. Então, você vai aprender vendo. Depois você começa a fazer. E aí, quando você realmente consegue fazer, aí é que ele vai deixando a gente um pouco mais sozinho, para dar uma sofrida. E aprender também a se virar um pouco, digamos assim. E depois o feedback de fazer, discutir. E por mais que, às vezes, eu tô falando isso porque pode parecer assim, o volume é alto, mas então não dá tempo de aprender, mas dá muito tempo. Justamente porque o início é aprendendo, é só vendo, depois fazendo aos pouquinhos. Você faz erra, acerta. Faz de novo. E a capacidade de agregar um altíssimo nível de academicismo, né? De tudo que o professor já produziu em termos de ciência e também da presença constante em eventos científicos, junto com um serviço privado onde as limitações do ponto de vista de propedêutica são muito baixas, né? O senhor pegou a experiência de muitos anos de Hospital São Paulo, né? Você sabe que é um material humano formidável, mas em condições em que a gente não consegue realizar todos esses exames, né? E, querendo ou não, compromete o aprendizado mesmo, né? Se você não tiver um ambiente de poder fazer esses exames da mesma forma como você fez, né? Tem umas áreas da medicina na otorrino que são peculiares, né? Não dá para aprender voz profissional, por exemplo, que não é minha área, não tenho, acho que, nenhuma propriedade para falar de voz profissional. Num ambiente que a pessoa não tem... Né, não vai voz profissional para tanto lá, eu acho que então tem que aprender num serviço que tenha muita voz profissional, que possivelmente vai ser mais um serviço mais para
particulares e convênios. Sim. Então, tem perfis que são específicos, né? A otorrinologia, eu acho que dá para aproveitar esse perfil, do perfil do paciente de convênio, de particular, de exames com rotina marcada. Então, isso gerou uma brecha muito interessante para mim, né? Para ensinar e para aprender. E uma coisa interessante, se você quer aprender, eu já vi muita gente aprender e não ensinar. E na realidade, eu acho que eu aprendi ensinando, e quando eu ensinava, eu estava aprendendo, reforçando o meu aprendizado. E isso acontece muito. Então, eu sempre vi que quem tem dificuldade de ensinar, realmente ele não sabe. E se ele não forçar a ensinar alguma coisa, qualquer coisa que ele pode estar errado, depois ele conserta. Ele aprende mais, então, ele aprende menos. Então, ele tem que forçar a ensinar, tem que ter uma boa vontade com o próximo, de ensinar o próximo. Mas todos os médicos aprenderam com os médicos que vieram antes da gente. E se eu não visse essa generosidade, eu não ia conseguir ensinar. Então, eu acho que essa questão de ensinar é a melhor forma de aprender. Então, não tem outra forma muito... É a melhor forma, é a mais eficaz. Então, acho que isso vale a pena muito para quem está querendo aprender a ser expertise na sua área, a ensinar para os outros. Ah, mas é concorrência. Não é concorrência. Né? Eu já vi muitos otorrinologistas querendo fazer otorrinologia se desviando no caminho, porque ele queria só conhecer, ver se é bom, se não é bom. E todos que passaram por lá e que viraram otorrino são meus amigos e a gente tem ótimo relacionamento. Não vejo ninguém como concorrente. O São Paulo é enorme, o Brasil é enorme, paciente tonto tem em todo mundo, né? Então isso acaba... É melhor que seja nosso amigo do que que não seja nosso amigo. Sim, então, essa é uma coisa que eu levo para a vida assim. Tem que ensinar para aprender. Ponto final. E não adianta esconder muita coisa dos outros. Ensinar o máximo que você consegue. Que é o que a gente tem feito hoje com o nosso projeto com também, curso, né? Com curso, né? De tentar... Eu também concordo plenamente, assim. Acho que a mentalidade ela tem que ser uma mentalidade de colaboração, sempre. Porque a colaboração, ela fomenta o mercado como um todo, né? É que às vezes as pessoas pensam que é uma divisão de um bolo que nunca vai crescer, né? Mas a verdade nem é essa, né? Assim, se você parar para pensar, a quantidade de pacientes que não têm acesso mesmo a um profissional que saiba tratar um paciente com tontura, se você pega em cidades menores, cara, a minha cidade tem 250 mil habitantes, eu acho que não tem uma pessoa habilitada próximo do que vocês sabem fazer para atender tontura. E ela tem 250 a 300 mil habitantes, mais arredores, que deve dar umas 600 a 700 mil pessoas. Essas pessoas, nem quem tem dinheiro na cidade vai ter acesso a esse tipo de atendimento. Entendeu? E Valadares não é um exemplo isolado, eu tenho certeza disso. Né? Tenho certeza absoluta disso, que não é um exemplo isolado a nível de Brasil. Então, assim, concorrência do quê? Né? Um negócio tão carente ainda, né? Tão carente ainda. Tem pessoas que nem sabem que existe esse tipo de profissional, que nem procuram isso por não saber, né? Então, assim, é tanto espaço de crescimento que eu acho que é um pensamento quase que meio persecutório você ficar acreditando que tipo assim, não vou fazer isso aqui porque a concorrência vai me engolir, não vou ensinar para os outros. Acho que é muito distante disso, né? Acho que tem que ter um olhar muito míope para o que está acontecendo para pensar dessa forma. Pelo menos eu penso assim, né? Acho que você também pensa assim hoje em dia, né, Mi? Com certeza. Mas é um olhar comum, eu acho ainda, né? Mas eu também acho... Isso é uma coisa que a gente aprende muito no Fellow, porque esse é o perfil do professor mesmo. De ensinar de boa vontade quem quiser aprender, e ele está sempre disposto a querer aprender com a gente, que a gente fica até, assim, humilde. Você sente, meu Deus, o que eu posso ensinar? Mas só a discussão, a troca é muito boa e é um espaço muito aberto para aprender. Então, hoje eu acabei o Fellow, mas eu continuo com porta aberta para continuar aprendendo e discutindo caso. E eu acho que isso a gente cresce muito e os melhores médicos são os que ensinam, eu concordo. Sim. E aproveitando um tema que eu queria muito puxar aqui para a gente poder conversar, que já foi fruto de conversas nossas lá no Hospital Paulista, eu sei que o senhor também, como entusiasta de ciência, de gostar de estudar bastante, a gente sempre conversou bastante sobre a questão da utilização de inteligência artificial na nossa prática, né? E eu queria trazer esse assunto, mas de uma forma muito pragmática, sabe? Porque toda vez que se fala de inteligência artificial, só se pensa nela substituindo nossa ação como ser humano, nossa ação como médico, que vai diminuir campo para a gente, ou coisa do tipo. E a gente sabe que
provavelmente não vai ser esse caminho que ela vai seguir, né? Pelo menos não único. Não vai ser esse o único caminho que ela vai seguir. E o senhor já utiliza muitos artifícios desse na sua prática, otimizando o seu atendimento, otimizando sua rotina e seu dia a dia. Você pode contar um pouco para o pessoal assim, como que você tem utilizado tecnologias envolvendo inteligência artificial na sua prática? Eu acho que a inteligência artificial vai mudar a autoneurologia muito, bastante. Uhum. Então, o que eu uso assim, né? De maneira muito pessoal ali e querendo mais de curioso mesmo. Eu tenho um sócio que tem um irmão que é engenheiro. Uhum. E eu demorei, acho que eu não sei quantos meses, mas não foram poucos, tentando fazer um algoritmo no Excel para laudar o exame de Bera com as minhas palavras. E a gente conseguiu faz algum tempo, eu não lembro quando, a gente conseguiu. E a gente queria, e aí se você botar os números dos Beras, ele faz a palavra que eu faria, e parece fácil, mas não foi fácil, porque tem se aquilo acontecesse, aquilo... Uhum. E funcionou, né? E funciona com o Excel. E agora eu estou tentando alimentar a inteligência artificial com esse algoritmo que foi criado. E eu aprendi, e com muito pouco tempo eu fiz com que ele faça isso, ele faz o exame. Então eu estou tentando otimizar os exames, não uso ainda de uma maneira direta, mas eu acho que no futuro os fabricantes de aparelhos vão fazer isso direto, nativamente na própria inteligência artificial. E eu acho que eles vão ajudar a gente a laudar o exame, vão ajudar, o que é muito bom para evitar erro humano, e talvez seja um problema para quem está aprendendo, por outro lado, no sentido de que quando você precisa trocar por um carro de marcha, você não sabe, né, com marcha automática, você não sabe mais como é que se fazia antes com marcha manual. Então, quanto mais se sofistica, melhor para quem está vindo, os laudos vão sair super bem, mas quem aprendeu do jeito padrão, sem inteligência artificial, eu acho que tem um gabarito a mais e que a gente pode usar isso com mais propriedade. Então, eu estou gostando muito. Já fiz laudos pessoalmente o software da inteligência artificial faz os meus laudos de videonistagmografia, não que eu uso eles todos os dias, mas eu tenho acesso a usá-los quando eu preciso. O Bera, eletrocálculo não fiz ainda. As minhas consultas eu falo e ele redigita, então acaba me ajudando muito a não perder dados, e às vezes eu peço para gravar um paciente outro que deixa, e ela me ajuda, então eu acho que é uma área bem legal. Nossa, que interessante, olha só. O professor acabou de falar de diversas aplicações que ele já está usando no dia a dia dele. Só para tentar exemplificar para o pessoal de casa e até mesmo para poder entender em relação a essa parte de laudo. Ele já interpreta os achados que o próprio sistema do exame entrega para ele? Ele, por exemplo, num Bera, ele consegue entender que está com intervalo interpico normal e a latência aumentada, por exemplo? Consegue. Se eu tirar um print da tela do exame, na área do exame que der a latência da 1, 3 e 5, ele acerta o laudo em 99,99% das vezes, escrevendo mais bonito do que eu escreveria, assim, porque vai ficar mais requintado. O problema é que ele às vezes quer mudar as coisas por conta própria. Então eu acho que é uma questão de prompt, de resolver um prompt para ele não mudar muito o que é o perfil de cada serviço. Mas com o Bera já dá para fazer isso tranquilo, porque eu aproveitei o algoritmo do engenheiro, que fez o algoritmo oficial. Com o vídeo nistagmografia, também ele faz isso, não dando um print da tela, mas falando com ele depois. Ele acaba organizando. Então tem uns que estão mais avançados, uns que não estão, mas no final ele sempre vai ajudar se você precisar. Então ele é um suporte muito bom para pensar. Eu acho que nesse momento da autoneurologia, se você der um achado para a inteligência artificial, ela é capaz de falar muita coisa que uma pessoa que está começando não saberia. E ela vai ter dúvida se a inteligência falou verdade, mas quase sempre ela está acertando pelas minhas comparações do que eu faço com o que ela vê. O problema é a interface humana dela com o fabricante do software. A IA não está dentro do software. Ela não está dentro do software. A gente tentou resolver isso com esse... Desculpa, bati no microfone. Mas tentou resolver isso. Estamos tentando resolver isso colocando o fabricante do software em contato com o que a gente fez de algoritmo com programação, outra programação que não é IA.
E agora, com a IA, eu acho que vai dar um upgrade. É só uma questão de tempo e de janela de oportunidade, eu acho que vai ficar. Acho que todos os fabricantes vão ver isso no futuro. É impossível que não vejam. Está na frente de todo mundo. Sim. Né? Nossa. E é bem interessante. Fantástico. Eu acho que o futuro da medicina na inteligência artificial vai ser um assistente de mesa, Isso. escutando uma consulta com o nosso paciente, e o médico atento com o que ele tem que ficar atento, mas ela é acessível a doenças raras que a gente possa perder porque nunca tenha visto isso. Né? Mas como que eles chamam no inglês, né, o personal assistant, né? Acho que é uma assistente, ela vai ser mais um assistente do médico bom. E aí sim, eu escrevi um capítulo de semiologia no tratado desse que está atual, se eu não me engano, que no final do tratado de semiologia era resumindo assim, eu não lembro bem as palavras, mas um médico bom é aquele que sabe interpretar os exames e tudo que a medicina dá, mas ele tem que ter ele só vai poder aproveitar o que a medicina dá de mais tecnológico se ele tiver uma raiz boa da formação médica, né, integral, de saber mesmo a anamnese bem feita, com proficiência, o exame físico bem feito. Esse médico vai saber aproveitar os exames. Porque o médico que não sabe fazer isso e faz exames, ele não consegue fazer otorrinologia de jeito nenhum. E por isso que fica um contexto de médico que não faz exame, por exemplo. O neurologista é um médico que gosta de não fazer exame por tradição cultural. Eles não pedem exames. E eles não têm essa coisa do otoneuro-otorrino que faz as duas coisas. Então, eles ganham muito por isso, porque eles aprendem muito aqui. Mas eles perdem muito por não aproveitar da tecnologia. Eu acho que a gente ganha das duas formas. Aí, mudando para a inteligência artificial, é mais ou menos assim que eu acho. Eu acho que se a gente for uma otorrinologia raiz, a gente vai aproveitar muito bem a inteligência artificial como um assistente da nossa consulta. E não para ultrapassar a nossa dificuldade de fazer a clínica. Sim, sempre, ela não vai conseguir fazer isso, na verdade, porque se você não souber organizar bem o seu prompt, ela não te entrega o que você quer, inclusive ela pode ir bem longe do que você está querendo e mudar, diga-se de passagem. Então, assim como quase todas as grandes revoluções em termos humanos, quase todas envolveram comunicação e linguagem, né? Quase todas, né? Se você pegar desde os primeiros escritos, né? Assim, você sai da tradição oral para a tradição escrita, e você sai da tradição escrita para comunicação por rádio, e depois de rádio para televisão, e depois para tudo isso. Quase todos os grandes saltos foram de comunicação, né? E a inteligência artificial só vai ser mais um deles. É um salto de comunicação, puramente, né? Você saber se comunicar com ela à medida que você conseguir extrair dela o que você realmente precisa. E quem já teve algum traquejo em querer fazer seus próprios prompts, né? Eu tenho brincado um pouquinho disso, mas bem menos evoluído do que o senhor tá. É realmente inacreditável, assim. Porque se você erra no prompt... Ela fala... Nossa, ela sai completamente. É quase uma dissonância cognitiva, assim. Ela sai completamente do que você está precisando. Então, pra vocês verem, né? Eu vou na mesma linha. É do assistente pessoal mesmo. É quase como se fosse um oráculo, entendeu? Que você pode consultar dessa forma. Externo. Né? Um HD externo. Hoje em dia eu consulto muito ela depois do que eu faço o exame. Quando eu estou mais sozinho, vou lá dando alguns exames especiais com dificuldade. Aí eu coloco ali para falar, como é que ela falaria esse... E aí ela acaba me ajudando muito. Ela está sendo realmente um assistente. Eu acho que o futuro da medicina vai ser bem interessante. Acho que também existe um futuro de que talvez algumas instituições que não são médicos vão aproveitar desse futuro para tentar resolver problemas de saúde sem acesso ao médico. Sim. Que é um futuro mais negro. Mas eu acho que tem um lado bom, que a gente consegue ajudar mais, e sempre vai ter alguém que possa ser processado, que é o médico. Então a gente tem que... Justamente. Nós somos responsáveis por tudo no final das contas. A indústria como um todo, né, ela nunca vai... Porque qual que é a grande vantagem da indústria ter o médico nessa interface? Né? Uma das grandes vantagens é a imputação jurídica. Sim. Né? Porque elas nunca vão querer criar uma inteligência artificial, coisa que o valha, que realmente se responsabilize pelo que vai acontecer com o paciente. Porque senão o buraco é muito embaixo, né? Muito embaixo. É igual você pensar em carro de direção autônoma. Sim. Quem vai poder ser imputado do ponto de vista legal se acontecer algum acidente? Vai diminuir o número de acidentes? Vai, é óbvio que vai. Mas e quando acontecer, o que vai ser?
né? A empresa vai arcar com tudo isso, né? Então, são dilemas que isso vão acabar acontecendo, né? Assim, talvez vai ser resolvido de uma forma que a gente nem saiba ainda, né? Mas, com certeza, assim, acho que é muito interessante. É bom para vocês verem de casa. O professor acabou de falar sobre exemplos de como está ajudando ele na prática clínica e até mesmo reforçando coisas que são ruins para a gente hoje em dia, né? Por exemplo, quando você está atendendo um paciente e está anotando o prontuário dele, você perdeu o contato visual com ele. Sim. Né? Você Isso perdeu é o contato né? visual com o paciente, né? Você parou do que estava olhando para ele no momento, às vezes, que era importante para ele, e falou assim, não, espera um pouquinho aqui que eu estou anotando. E o senhor falou de um exemplo muito legal, que ela redige a consulta para o senhor, né? Explica um pouquinho mais como é que tem sido isso na sua prática para as pessoas. Então, eu estou começando isso e estou tentando fazer algumas formas. E a forma que eu cheguei agora melhor, porque gravar o paciente não é uma coisa, eu acho que tem que pedir permissão. Né? Então, um ou outro eu peço permissão, estou gravando, é para ajudar a consulta a eu não perder nenhum dado que você fala, porque os dados de otorrinologia são extremamente importantes e tem que ter uma memória, né, boa para falar todos os medicamentos, tudo. Então, como eu estou usando? Eu acabo a consulta, eu falo com o assistente a anamnese e isso me encurta um tempo da escrita. E acaba fazendo uma escrita muito melhor do que eu faria com resumo, tentando esperar outro paciente. Então, isso me deu uns 15 minutos de que eu gastaria com a escrita, 10 minutos, que ficou bem legal. E quando eu coloco o assistente para escutar a consulta toda, quando a tecnologia deixa, a internet não cai, fica muito interessante. Então, acaba ajudando. O prompt que eu coloco, eu não deixo ele interpretar nada. Então, eu escrevo do prompt que você é um assistente de digitação e você vai digitar e organizar os dados da anamnese, exame físico, exame complementar, sem sugerir que eu peça algum exame, ou sugerir que possa ser alguma doença, e que nesse contexto você pode fazer uma justificativa para o convênio dos exames que eu vou pedir em forma de resumo, aí eu recorto aquela justificativa e já coloco ali que fica interessante. Eu coloco, se o paciente precisar de um aparelho, caso você escute a conversa que eu vou usar um aparelho nesse paciente, que ela faça uma cartinha direcionada ao aparelho, e se ele escutar uma reabilitação, que ele faça uma cartinha, aí depois eu dou uma revisada nessas cartas e envio ao paciente, ou deixo para uma próxima consulta, mas já está ali na primeira consulta para me usar no retorno, porque é quase certo que eu vou precisar dessa cartinha. Então, nisso ele está me ajudando bastante. Nossa. Não está total. Eu acho que poucas consultas eu não usei inteligência artificial assim, desse jeito, falando com ela depois que o paciente vai embora. Na hora, alguns pacientes que eu vejo que eu tenho alguma... Posso gravar sua consulta? Pode, então tá bom. Nossa, legal Essa demais, vai cara. ser uma... Esse que você falou das justificativas, olha que legal. No Congresso Brasileiro do ano passado, foi a primeira vez que eu tive contato de conversar mais próximo com o Marcelo Tepedino, sabe? Sim, que é otologista. E, cara, a gente conversando lá, ele mostrando os prompts que ele tava fazendo, e, tipo, a gente tava numa festa, assim, cara. Só que a gente ficou tão entretido de trocar ideias sobre isso, assim, que a gente falou assim, cara, como é que você tá fazendo e tudo mais, né? E na mesma época, a gente tava pensando justamente nisso, na utilização deles, dos prompts, para poder gerar justificativa para convênio, para poder fazer as autorizações, cara. Não é difícil de fazer isso em termos de prompt, ainda mais quando você alimenta ele com algumas informações. E cara, é uma parte muito chata da medicina. Né? É burocrático, você tem que justificar. E ele faz uma justificativa interessante. Eu falo, faça um resumo justificando o convênio e os exames que você escutar na consulta. Ele justifica tudo. E você deixa guardado ali para consulta posterior. Bem legal. Tá vendo? Nossa, é fantástico mesmo. A vez que eu conversei isso com ele, e você fica vendo, antigamente você precisaria de alguns funcionários, algumas pessoas que você precisaria empregar para poder fazer isso. Hoje, com uma pessoa que você conseguir treinar, ela já consegue desempenhar a função de inúmeras, né? Um monte, né? Nossa, bem interessante. Bom, acho que... quero só ver quando a inteligência artificial conseguir fazer os nossos exames mesmo, assim, de registrar, a gente só registra, ela faz. Aí vai ser um problema, né, meio que narcisista nosso, assim, que talvez a gente não vai ser tão útil, né, para se conseguir fazer isso mesmo, né? Eu não vou precisar ser inteligente o suficiente, ter memória o suficiente, ela vai fazer isso para mim. Agora, o que fazer com isso? Eu tenho que ter um background, eu tenho que ter uma coisa para trás que eu consiga resolver o problema que ela vai me dar, como a solução que ela vai poder me dar. Isso. Quando eu fui aprender otorrinologia, não foi diferente.
nos livros tinham tudo que os professores falavam. Eu só tinha dúvida se era verdade o que estava no livro. Aí quando eu vi, poxa, é assim mesmo. O que está no livro tem na vida real. Eu falava, então é fácil assim mesmo. Então é assim que está no livro. Como está no livro, como está no dia a dia. Eu só queria ver o funcionamento. E isso a inteligência não vai dar para gente. Esse dia a dia. Então, talvez as profissões, o que a gente vai precisar do médico mais experiente é do traqueio, é do como faz as coisas, como mexe, ver uma cirurgia, ver, do que mesmo a parte de memória, que a memória vai ser nossa inteligência artificial. Nossa, com certeza. Bom, pessoal, acho que a gente viajou e muitas coisas legais aqui agora, tudo dentro da medicina, mas com... Eu queria muito ter trazido isso realmente, porque aqui foi uma conversa rápida, né? Mas isso já foi fruto de muitas conversas minhas com o professor nos cafés da manhã, no meu pós-plantão ali no Hospital Paulista, ou eventualmente em algum dia que eu vou operar. E vocês veem, né? Tipo assim, realmente é uma pessoa ávida por conhecimento, né? Assim, que não tem vontade de parar em momento nenhum. E é muito legal estar próximo de pessoas assim, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Para mim, ele foi extremamente prazeroso, muito legal. Eu não sei se vocês têm essa percepção de quem está escutando, mas minha semana pode ser um saco, assim, ultra burocrática, enjoada, o que for. Mas quando eu venho aqui, eu descanso, sabe? Porque promove conversas como essa, assim, conversas realmente muito interessantes. E para vocês verem, a otorrinologia é uma subespecialidade do otorrino que tem um baita diferencial, tá? Um baita diferencial mesmo. Não estou fazendo aqui uma apologia para todo mundo querer fazer isso, não se trata disso, mas, cara, se permita conhecer. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que escutam esse episódio agora, ou que já escutaram algum outro nosso, provavelmente nunca se permitiu conhecer um pouquinho mais a fundo essa especialidade. E eu estou diante aqui de duas pessoas realmente incríveis, né? Que performam essa subespecialidade de maneira exímio e vale a pena, cara. Realmente vale a pena. E muita atenção nesse tópico final que a gente conversou sobre inteligência artificial. Ela não vai tomar o emprego de ninguém, assim, pelo menos do ponto de vista médico, não a curto prazo, mas saber utilizar ela realmente vai ser o que vai separar o joio do trigo, né? E, professor, você gostaria de deixar alguma mensagem aí para os otorrinos que nos escutam, para os tanto residentes ou mais experientes? Eu queria só deixar um convite para todos os que gostam da otorrinologia ou têm alguma pretensão de fazer, ou mesmo que tem algum tipo de curiosidade, tem que fazer um cadastro, né? Mas pode frequentar o hospital. Geralmente o hospital dá uma semana de observação, principalmente aqueles que querem aprender otorrinologia em forma de fazer o fellow, que eu acho que é uma coisa que a gente está aberto para receber, né? Fica uma semana com a gente e depois decide se vai fazer lá mesmo, se não quer. Então, e também, quem quiser só visitar também, eu acho que não tem nenhum empecilho. É só fazer uma pequena burocracia lá com a diretoria, com a secretaria do hospital, e a gente está aberto a receber os novos fellows. Depois, se a gente puder pegar, tanto com você como a Helena, o e-mail desse local onde pede lá no hospital isso, né? Para entrar em contato direto, a gente coloca no link da descrição aqui do podcast e tenho certeza que vai poder contribuir para muitas pessoas aí, né? A generosidade em conhecimento é geralmente um negócio muito, muito bonito, né? Quando você vê uma pessoa realmente generosa. E agradecer o convite também, né? De participar aqui desse projeto, que é um projeto, eu acho que bem, bem legal. Eu acabei de conhecer aqui que é bem focado no ensino, eu acho que é bem interessante. E agradecer a Milena, que a Milena está lá comigo, nos ajuda, né? Foi uma excelente fellow, uma excelente profissional. Então, eu tive a sorte de ter fellows muito bons. Eu nunca tive um fellow que me decepcionou, assim, que eu conheço. Assim, todos eles que eu... Não é porque eu escolhi ou não, mas eu acho que todos eles. E eu fico só com pena das oportunidades perdidas. Daquele fellow que eu queria, que não passou. Então, assim, tenta um ano, não tem problema, tenta no outro também, um dia você passa. Infelizmente, nós não temos mais do que 2 vagas por ano. Mas se tivesse mais do que 2 vagas, com certeza todos iam ser aceitos. E a pessoa não precisa ser um excelente otorrinologista para ser aceita. Ela precisa ser uma pessoa muito interessada na otorrinologia. Sendo interessada e não sabendo nada, vale mais do que sabendo muito e não ser interessado. Então, o interesse, eu acho que é o porta-chave, porque depois do interesse vem o conhecimento. Então, sejam bem-vindos todos que querem aprender otorrinologia, não precisa saber. Sempre alguém me pergunta se tem que saber otorrinologia para passar na prova. É claro que tem prova, mas não é o foco principal. Perfeito. Então, sejam bem-vindos. Então, pessoal, foi mais um episódio do Otorrino Talk. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito incrível mesmo. A gente conseguiu falar sobre diversas coisas da nossa especialidade.
E fica o convite aí para vocês poderem divulgar esse episódio nas suas redes sociais, passar para outros amigos que você acha que vai poder acrescentar isso para eles, para poderem conhecer pessoas fantásticas igual a que eu trouxe aqui hoje, tá bom? Forte abraço e até a próxima.